Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido quadro Literatura de Primeira, aqui na sua Rádio Itapuama FM. Eu sou o professor Raul Silva, seu anfitrião e guia nessa viagem pelo mundo fascinante dos livros e da literatura. Hoje temos um tema extremamente especial e relevante para discutirmos: a obra A Revolução dos Bichos, escrita pelo brilhante George Orwell. Para quem ainda não conhece o George Orwell, ele é o pseudônimo de Eric Arthur Blair, um dos mais influentes escritores britânicos do século XX. Suas obras são conhecidas por suas críticas sociais afiadas e por seu olhar perspicaz sobre a política e a sociedade. A Revolução dos Bichos, publicada em 1945, é uma de suas obras mais famosas e impactantes, uma alegoria poderosa sobre o poder, a corrupção e a traição dos ideais revolucionários. Nesta tarde, nós vamos explorar juntos cada detalhe dessa história envolvente e cheia de simbolismos. Vamos entender como Orwell, através de uma fábula aparentemente simples, conseguiu criar uma crítica tão profunda e pertinente aos regimes totalitários. Vamos analisar os personagens, discutir os principais temas e refletir sobre o impacto duradouro dessa obra no cenário literário e político. E para quem ficar curioso e quiser adquirir o livro, basta ir na livraria Lira Cultural em Arco Verde e procurar pelo Bruno. Ele vai receber a todos para uma jornada pelas palavras de George Orwell. Mas agora, preparem-se para uma jornada enriquecedora pelo mundo de A Revolução dos Bichos. Vamos mergulhar nas páginas desse clássico e descobrir o que ele ainda tem a nos ensinar nos dias de hoje. Fiquem comigo, pois o Literatura de Primeira está apenas começando. Bom, antes de mergulharmos na análise de A Revolução dos Bichos, é essencial que a gente entenda o contexto histórico e literário em que essa obra foi publicada e escrita. Publicada em 1945, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, a obra de Orwell surge em um momento de intensas transformações políticas e sociais. Orwell, cujo verdadeiro nome, como eu já falei, é o Eric Arthur Blair, era um fervoroso defensor da justiça social e um crítico implacável das injustiças do seu tempo. A Revolução dos Bichos é uma fábula satírica que utiliza animais antropomorfizados para criticar a corrupção e a traição dos ideais revolucionários. Orwell escreveu essa obra como uma alegoria direta à Revolução Russa de 1917 e ao subsequente regime stalinista na União Soviética. Os personagens e os eventos do livro espelham figuras históricas e episódios da Revolução, oferecendo uma crítica pungente às promessas não cumpridas de igualdade e justiça. A trama se desenrola lá na Granja Solar, onde os animais, liderados pelo sábio e idoso porco Major, se rebelam contra seu dono humano, o cruel e negligente Sr. Jones. Inspirados pelo sonho de uma sociedade justa e igualitária, os animais conseguem expulsar o Sr. Jones e tomar o controle da granja, renomeando-a como Granja dos Bichos. Eles estabelecem um conjunto de mandamentos que visam assegurar a igualdade entre todos os animais. No entanto, à medida que a história avança, vamos ver como os porcos, especialmente Napoleão, começam a se corromper pelo poder. A princípio, a liderança dos porcos parece justa, mas logo eles começam a se aproveitar da situação,
alterando os mandamentos em benefício próprio e instaurando um regime de opressão tão cruel quanto o dos homens. O lema "todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros" simboliza essa traição dos ideais revolucionários e a ascensão de uma nova tirania. A genialidade de Orwell reside na sua capacidade de contar uma história simples, mas carregada de significados profundos. A Revolução dos Bichos não é apenas uma crítica ao regime soviético, mas também uma reflexão sobre a natureza humana, o poder e a política. A obra nos faz questionar como e por que as revoluções falham e nos alerta sobre os perigos da manipulação e do autoritarismo. À medida que nós explorarmos a Revolução dos Bichos hoje, nós vamos desvendar como Orwell utiliza a fábula para tecer uma crítica social afiada, examinando o comportamento dos personagens, o desenvolvimento da trama e os temas centrais da obra. Preparem-se para uma análise um tanto detalhada e reflexiva dessa obra da literatura que continua a ser relevante e impactante até os dias de hoje. A história do livro começa com a insatisfação dos animais da Granja do Solar, propriedade do Sr. Jones, um homem cruel e negligente. Major, um velho porco respeitado, inspira os animais com um sonho de vida sem exploração humana, onde todos os animais são iguais e livres para desfrutar dos frutos do seu trabalho. Após a morte de Major, os animais, liderados pelos porcos Napoleão e Bola de Neve, se revoltam e conseguem expulsar Jones e seus homens da granja, renomeando-a como Granja dos Bichos. Inicialmente, a revolução é um sucesso. Os animais estabelecem 7 mandamentos para guiar a sua nova sociedade igualitária, como qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo e todos os animais são iguais. Eles trabalham juntos para melhorar a granja e adotam o lema "Trabalharei mais ainda", liderados pelo dedicado cavalo Sansão. Bola de Neve e Napoleão, os 2 porcos mais influentes, começam a liderar a granja, mas suas visões para o futuro divergem. Bola de Neve propõe a construção de um moinho de vento para gerar eletricidade e melhorar a vida dos animais. No entanto, Napoleão se opõe inicialmente, mas depois expulsa Bola de Neve da granja com a ajuda de cães ferozes que ele treinou secretamente. Napoleão então se declara o líder supremo e prossegue com a construção do moinho, alegando que foi sua ideia desde o início. Com o tempo, a liderança de Napoleão se torna cada vez mais autoritária e corrupta. Os porcos começam a se privilegiar vivendo na casa de Jones e desfrutando de luxos como álcool. Os mandamentos são alterados para justificar as suas ações, culminando no infame "todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros". Enquanto isso, os outros animais trabalham cada vez mais arduamente, com menos comida e mais punições. A situação vai piorar quando os humanos tentam reconquistar a granja. Após uma batalha feroz, os animais conseguem defender a granja, mas o moinho de vento é destruído. Os porcos usam essa vitória para fortalecer ainda mais o seu controle, e a condição dos animais não porcos continua a deteriorar. Napoleão negocia com os humanos e até mesmo adota seus hábitos, andando sobre 2 pernas e fazendo negócios com os granjeiros humanos, traindo completamente os ideais da revolução. No final, os animais mal conseguem distinguir os porcos dos humanos, ambos igualmente tirânicos. A Granja dos Bichos retorna a ser chamada de Granja do Solar, e o ciclo de opressão continua, agora com os porcos no comando. A revolução, que começou com a promessa de igualdade e liberdade, termina em um regime autoritário que é uma paródia cruel dos princípios que deveriam sustentá-lo. A Revolução dos Bichos é uma fábula atemporal e oferece uma crítica incisiva sobre a corrupção do poder e a traição dos ideais revolucionários. Orwell nos mostra como a concentração de poder, mesmo nas mãos daqueles que prometem a injustiça,
pode levar à opressão e à tirania. Vamos falar agora dos personagens principais. Temos o velho Major, que representa Karl Marx e Lenin, o intelectual Bola de Neve, uma figura trotskista, e o truculento Napoleão, que simboliza Stalin. Cada um desses personagens desempenha um papel crucial na narrativa, refletindo figuras históricas e suas ideologias. Por exemplo, um dos momentos mais importantes da obra é o discurso do Major. Este discurso é um dos pilares da Revolução na Granja dos Bichos. Major, o velho porco sábio e respeitado, convoca todos os animais para compartilhar suas reflexões sobre a vida na granja e plantar a semente da revolta. Major descreve a vida dos animais sob a opressão dos humanos como uma existência miserável, cheia de trabalho árduo e recompensas escassas. Ele fala sobre a injustiça da situação onde os humanos colhem todos os frutos do trabalho dos animais, deixando-lhes apenas o mínimo necessário para sobreviver. Ele questiona por que os animais devem aceitar essa exploração e apresenta uma visão de um futuro diferente. Ele sonha com um mundo onde os animais sejam livres e iguais, onde possam desfrutar dos frutos do seu trabalho sem a interferência dos humanos. Major incita os animais a se rebelarem contra seus opressores, destacando que a união e a coragem são fundamentais para o sucesso da Revolução. Ele canta uma canção chamada Bichos da Inglaterra, que se torna o hino da Revolução e um símbolo de esperança para todos os animais. A canção fala de um futuro utópico, onde todos os animais serão livres e iguais, sem a tirania dos humanos. Este momento é crucial, pois ele inspira os animais a acreditarem que uma vida melhor é possível e que eles podem alcançá-la através da revolução. Major termina seu discurso alertando que a luta será árdua e que os animais devem estar preparados para enfrentar desafios. No entanto, ele garante que a recompensa será uma vida de liberdade e igualdade. Este discurso planta as sementes da revolução que está por vir e estabelece os princípios que os animais tentarão seguir ao longo da história. Major é um personagem que representa a esperança e a luta por justiça. Seu discurso é um chamado à ação que desperta nos animais o desejo de mudar suas vidas e lutar por um futuro melhor. Ele é um símbolo de liderança e inspiração, cujas palavras ecoam ao longo de toda a obra, influenciando os eventos que se desenrolam na Granja dos Bichos. A Revolução dos Bichos é rica em temas e simbolismos. A obra aborda a corrupção do poder, a manipulação da linguagem e a propaganda, além de criticar a traição dos ideais revolucionários. A famosa frase "todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros" é um poderoso lembrete de como o poder pode corromper e distorcer a própria verdade. Desde sua publicação, a obra tem sido amplamente reconhecida e estudada. A revista Time a incluiu como uma das 100 melhores obras de língua inglesa do século XX. E ela continua a ser uma leitura essencial para entender as dinâmicas políticas e sociais. E assim, concluímos mais um episódio do Literatura de Primeira. Eu espero que tenham gostado da minha análise de A Revolução dos Bichos. Não deixem de ler essa obra fascinante e refletir sobre as suas mensagens. E se quiserem adquirir o livro, vocês podem encontrá-lo na Lira Cultural, com preços super acessíveis e um atendimento de primeira. Fiquem ligados na Rádio Itapuã FM para mais discussões literárias e até a próxima quinta-feira.